Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Eu desejo de todo o coração que essa pregação de hoje seja de fato uma palavra de salvação, de restauração, de ressurreição para a vida de muitas pessoas. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar na narração de São Lucas da ressurreição do filho dessa viúva da cidade de Naim. E alguns fatos muito importantes nós precisamos refletir. Eu ouvi uma vez uma pregação, uma homilia de um sacerdote, que ele falava que esse evangelho acontece em duas procissões: a procissão da alegria e a procissão do luto. A procissão da alegria era os discípulos e aquela grande multidão que acompanhava Jesus por onde ele estivesse. E aquele povo estava feliz, vendo os milagres que Jesus realizava, ouvindo a sua palavra. Ficaram maravilhados com tudo que estava acontecendo com eles. E do outro lado, havia uma procissão de luto, de uma mulher que era viúva e que acabava de perder o seu único filho. Naquele tempo, a viúva, ela ia acabar dependendo de outras pessoas se ela não tivesse um filho para dar continuidade à sua família. E aquela mulher, então, sendo viúva, ela perde o seu filho. Ela perde a continuidade da sua família, da sua posteridade. Ela perde o seu único filho, o bem mais precioso que ela tinha. Aquela mulher, sendo viúva também, ela passaria a depender de outras pessoas se ela não tivesse como se sustentar, porque o filho seria esse apoio para aquela mãe. Então era uma mulher viúva e era uma mulher que acabava de perder o seu único filho. Então havia na cidade de Naim uma comoção muito grande pela perda daquela pessoa, daquele filho, e a tristeza de ver agora aquela viúva sem ninguém. Ela estava totalmente abandonada. Ela não tinha mais ninguém da família por ela. Então
as duas procissões vão se encontrar, a da alegria e a da tristeza. E como eu acredito muito nisso, Jesus não passou ali por acaso, com os discípulos e com aquela multidão. E aquela procissão do luto iria levar aquele filho único para ser sepultado fora da cidade. Jesus então ele entra com a multidão ali, e quando chega na porta da cidade, Jesus vai ver aquele defunto e vai ver aquela mãe e vai ver o luto daquela grande multidão. E quando Jesus se depara com essa cena, Jesus sente compaixão. Jesus se coloca no lugar daquela viúva, no lugar daquela mãe. E Jesus se compadece dela. E no evangelho de hoje, preste muita atenção nisso. No evangelho de hoje, acontece algo ainda mais motivador para a nossa fé. Porque ninguém foi pedir Jesus para ressuscitar aquele filho. Ninguém foi pedir Jesus para ir lá dar um abraço, as condolências, nada para aquela viúva. O que tocou o coração do Senhor para que ele pudesse realizar esse grande milagre? Foi a compaixão. E essa compaixão se deu quando Jesus olha para aquela mulher e vê as suas lágrimas sendo derramadas. Isso toca muito meu coração, meus irmãos e minhas irmãs. Porque as nossas lágrimas, elas são uma grande oração. E a lágrima daquele que ama toca o coração do Senhor de uma forma extraordinária. E a oração daquela mulher foram as suas lágrimas. A oração daquela mulher no seu silêncio eram aquelas lágrimas que caíam no chão. Ela já havia passado pelo luto de perder o marido. E agora ela passa pelo luto de perder seu único filho. E isso mexe com o coração do Senhor. E Jesus então, que vem com a procissão da alegria, Jesus então, ele para a procissão do luto. Glória a Deus. A alegria, ela vence a tristeza. A alegria, ela vence a desesperança. A vida vence a morte. E onde Jesus está, o mal é derrotado. Jesus então, ele sente compaixão. E ele olha para aquela mulher e fala com ela: mulher, não chores. Essa palavra de Jesus para aquela mulher, meus irmãos, é uma palavra que é para cada um de nós também. Não chores. Jesus dizia para ela: você não precisa mais chorar. O seu luto vai acabar agora. A sua tristeza vai se transformar em alegria. Eu estou aqui. Jesus então, ele se aproxima e ele toca o caixão. Naquele momento eu creio que muitas pessoas se assustaram, porque tocar também no caixão era um sinal de impureza. Mas Jesus, ele toca naquele caixão. E quando Jesus toca, aqueles que carregavam aquele caixão param. E quando eles param, Jesus poderosamente dá uma ordem. E ele fala: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E quando aquele defunto ouve a voz do Senhor, ele se levanta, se senta e começa a falar. E Jesus, aleluia, Jesus entrega para aquela mãe, para aquela viúva, o seu filho vivo. Jesus devolve para aquela mãe o seu filho. Jesus devolve para aquela mãe a alegria. Jesus devolve para aquela mãe a esperança.
E tudo aquilo que estava causando tristeza é tirado do seu coração, porque a procissão da alegria, a alegria vence a morte. E aquela procissão de luto vai se transformar também numa grande festa, numa grande alegria, porque quando a alegria do Senhor chega, a tristeza não tem mais lugar. Jesus devolve para aquela mãe a vida, a esperança. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque assim é o Senhor na nossa vida. Onde Jesus chega, não há lugar para o sofrimento, para a dor, para a dúvida, para o medo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando Jesus, ele vai com aquela multidão ao encontro daquela outra multidão, é para dar esse sentido mesmo, que ele é o Senhor da vida, que a morte não tem poder sobre ele, e que a compaixão do Senhor, ela é por todos. Jesus, ele sente compaixão daquela mulher, e sem ela fazer algum pedido, Jesus ressuscita o seu filho. Ressuscita a história daquela mulher, ressuscita a esperança daquela mulher. E isso faz com que todos que estavam ali naquela procissão de luto e aqueles que estavam na procissão da alegria pudessem ficar admirados. E todos glorificavam a Deus e declaravam: um profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Um profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Meu irmão e minha irmã, o que tem causado tristeza na sua vida? O que tem feito da sua vida como se fosse um luto? O que você perdeu na sua vida que fez você ficar assim, triste, desanimado, desapontado, sem vontade de viver? Eu quero dizer hoje para você, e a começar por mim, que o nosso Deus, ele é o Senhor da vida. E que muitas vezes, e em muitas situações, mesmo sem nós falarmos com o Senhor aquilo que nós estamos passando, ele conhece aquilo que nós passamos, pelas lágrimas que nós derramamos. E o nosso Deus, ele sente compaixão de nós. Da mesma maneira que ele sentiu compaixão daquela viúva, ele sente compaixão de nós. E o Senhor deseja restituir na nossa vida tudo aquilo que de alguma forma o mal possa ter tirado de nós. E se você se sente assim como aquela viúva, como se tudo tivesse perdido, eu quero te dizer hoje, o Deus da vida, o Deus da alegria, ele olha para mim, ele olha para você. E quantas vezes eu me senti assim, e eu pude ouvir essa voz do Senhor dizendo: meu filho, não chore, eu estou aqui. E hoje o Senhor está dizendo isso para muitas pessoas: não chore, eu estou aqui. O seu luto vai se transformar em alegria, em festa, porque onde o Senhor está, a vida vence a morte. E que nesse dia, no momento exato que você estiver ouvindo essa pregação, você possa sentir no seu coração que o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa vida, nossa fé, ele está aí com você agora. Ele está te segurando pela mão. Ele está restituindo. Ele está restaurando. Ele está devolvendo para você a vida, a paz, a alegria. E o Senhor está dizendo para você não desistir dos seus sonhos, para você não desistir da sua família, para você não desistir dos planos que Deus colocou no seu coração.
Pode demorar, mas na hora certa, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. E se for para chorar, chora na presença do Senhor. Chora diante dele. Chora e que as suas lágrimas sejam lágrimas de oração. Porque quantas vezes, irmãos e irmãs, diante do Senhor, eu não conseguia falar. Eu só conseguia chorar. E eu sei que o Senhor entendeu. E que o Senhor, Ele entende as nossas lágrimas como uma oração. E a resposta do Senhor virá no momento certo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. E através do milagre que o Senhor realiza na nossa vida, esses milagres vão ser sinais de testemunho, de conversão para muitas outras pessoas. Para aquela mulher, tudo tinha acabado, tudo estava perdido. Mas quando Jesus chega, Ele mostra que com Ele nada está perdido, nada está acabado, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o Deus da vida e o Deus da esperança. Quando eu lia hoje a liturgia, o Senhor colocava essas coisas, essas palavras, para trazer para cada um de nós. E eu glorificava ao Senhor, porque essa pregação de hoje, ela é também uma resposta de Deus para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, creia, creia. Para Deus não há nada, nada impossível. Para Deus não existe história terminada antes dele entrar. O Senhor, Ele abre portas onde as portas estão fechadas. Ele abre caminho onde as estradas terminam. E Ele traz vida para aqueles que estão sem esperança. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazer a procissão da alegria para a nossa vida. A procissão da esperança e da fé. Sim, Senhor, que essa alegria do Senhor possa estar hoje entrando no coração de muitas pessoas, arrancando a tristeza, arrancando a morte, arrancando o medo, colocando esperança onde já não há mais esperança, colocando fé onde já não há mais fé, colocando certeza onde havia dúvidas, Senhor. E que pelo poder do Seu nome, muitos milagres possam acontecer nesse dia. E assim como o Senhor devolveu para aquela viúva o seu filho vivo, eu creio, Senhor, que nesse dia o Senhor está restituindo para muitas pessoas vida, esperança, vitórias no nome do Senhor. Toca no coração desse irmão. Toca, Senhor, no coração dessa irmã, no coração de cada um de nós. Que a nossa fé, Senhor, seja restaurada na certeza que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que não falha, um Deus que sente compaixão de cada um de nós. E eu tenho certeza que nesse momento, Senhor, o Senhor está se compadecendo da vida de muitas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, momentos de perda, momentos de dor. E eu creio, Senhor, que pelo Seu poder, pelo poder da Sua palavra, vai nascer vida, vai nascer maravilhas, milagres vão acontecer e muitos poderão testemunhar as bênçãos e as maravilhas do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.